Bom, já está gravando. Eu vou voltar aqui para o modo de apresentação de tela inteira. Então, ele tinha introduzido aqui, né, a questão da linguagem, do falar, uma coisa que ele demora muito mais para introduzir nesse tempo, né? Mas nesse resumo aqui ele introduz imediatamente no momento em que ele introduz a questão da relação com o outro, da relação com os outros entes que têm um modo de ser do Dasein, né? Então, falar, visto como total, é expressando-se com um outro, falar sobre algo, né? Então, eu peguei essa frase como sendo aquela frase que, de algum modo, reproduz a estrutura fundamental da linguagem, que já está lá no Aristóteles, que é esse falar sobre algo com alguém ou falar sobre algo para alguém, né? Então ele diz: no falar se desenrola com maior peso o ser no mundo do homem, né? Então, no falar é que se mostra de modo mais fundamental isso que o Heidegger entende como ser no mundo, né? Disso já sabia Aristóteles, né? Então, em certo sentido, dessa referência que eu fiz a Aristóteles, ele também faz, né? No modo como ser aí, no seu mundo, fala sobre o modo de lidar com o seu mundo, está dada uma. Ele traduz o Werner por explicação, mas a Márcia traduz por interpretação, né? Esse Auslegung, né? Isso quer dizer, então, quando ele diz, vocês sabem que assim, um ponto que a gente trabalhou é essa ideia de que é essa ideia da compreensão, né? Que o Dasein ele se compreende em seu ser. Então, eu me compreendo como professor. E aí na medida em que eu dou aula, né? Eu explicito essa compreensão, então eu, eu me interpreto, né? Então, para o Heidegger, a interpretação é uma explicitação da compreensão, né? Então, o Dasein se compreende, então ele se interpreta, né? Ele se interpreta como sendo professor. Então, mas essa interpretação ela se dá numa prática, numa fala, numa atividade, né? Então, quando ele diz aqui Selbstauslegung, né, autoexplicação ou autointerpretação, isso é um desdobramento dessa autocompreensão, né? O modo como Dasein se compreende, o modo como ele se interpreta, né? Por que existe a necessidade dessa interpretação? Porque o Dasein não é um ente dado, o ser dele está sempre em jogo, então ele só é a partir do modo como ele se compreende e se interpreta, né? Então a questão do sentido, né, tem a ver com a questão da compreensão e da interpretação. Quer dizer, a interpretação seria a explicitação, né, numa prática, num discurso, dessa compreensão, né, dessa compreensão que guia o Dasein numa atividade, numa fala, etc. Né? Então, quando ele diz, no modo como ser aí, no seu mundo, fala sobre o modo de lidar com o seu mundo, está dada uma autointerpretação do ser aí, né? Está dada uma autointerpretação, Selbstauslegung des Daseins, do ser aí. Isso designa como o ser aí
a cada vez se compreende, tá vendo? Então, quer dizer, o modo como ele se interpreta designa o modo como, a cada vez, ele se compreende a si mesmo, como ele se vê, como ele se toma, né? Como isso ou como aquilo. Por quê? Porque, vamos dizer, o fato de eu ser, por exemplo, professor, que é um modo possível, é uma possibilidade dada, né? Não só a mim, mas a todos aqueles com os quais eu compartilho o mesmo mundo, né? Não quer dizer que eu vou que existe um gene em mim que me põe a trabalhar como professor, né? Então é preciso que eu me compreenda como professor, portanto que eu diga, não, eu sou professor. E aí, quando eu dou aula, eu explicito essa compreensão, e então é isso que o Heidegger vai chamar de se interpretar, né? Se ver como professor, né? Então, na conversa com os outros, naquilo que se conversa por aí, reside sempre essa auto-interpretação do presente que se mantém nessa conversa. Né? Então, quando eu falo com as pessoas, eu falo, eu sou professor da UF, ou eu falo, eu estou indo para a universidade dar aula, eu falo, ontem eu dei aula, eu falo que eu tive que corrigir muitos trabalhos, que... quer dizer, em tudo isso que eu falo, no que diz respeito à minha atividade, já está em jogo essa auto-interpretação daquilo que eu sou, né? De como eu me compreendo. Né? Então, já trabalhamos esses três primeiros pontos, né? O ser no mundo, o ser que se ocupa com as coisas, o ser que se preocupa com os outros, fundamentalmente através da linguagem, né? E aí vem um ponto que a gente já trabalhou, quando ele diz: o ser aí é um ente que se determina como um eu sou. Né? Então, num certo sentido, o Heidegger ele retoma um ponto de partida cartesiano, que é também um ponto de partida freudiano, que é a questão do eu, né? Mas assim como o Descartes vai interpretar o eu de um modo, o Kant vai interpretar o eu de um outro modo, o Freud vai interpretar o eu de um outro modo, o Heidegger também vai dar a interpretação dele do que é o eu. Né? Então, por esse ser que existe, esse ser que se compreende, esse ser que é no mundo, esse ser que se ocupa com as coisas, esse ser que se preocupa com as pessoas, esse ser é um eu. Esse ser diz eu sou. Né? Então tem uma dimensão aí, vamos dizer assim, egóica. Né? E por que existe o eu? Né? Então isso é um pouco que ele vai explicar aqui. Né? Então, o ser aí é um ente que se determina como um eu sou. Para o ser aí, é constitutivo o ser a cada vez do eu sou. Então, a cada vez sou eu que sou. Sou eu que estou dando aula, sou eu que estou preparando a aula, sou eu que estou indo ao trabalho, sou eu que estou voltando para casa. Essa existência é sempre uma existência atribuída a mim, né? Eu chamei a atenção de vocês quando eu fiz o paralelo com a psicose, que isso não vale para a psicose. Porque na psicose não é claro que sou eu que estou falando, que sou eu que estou fazendo. Tá? Não é claro isso. Então, quando a gente fala isso aqui que o Red está afirmando, isso aqui vale para isso que na psicanálise a gente entende como sendo os neuróticos, não? Os normais. Né? Ou seja, aqueles a quem se pode sempre atribuir responsabilidade pelos seus atos. Né? Então, a questão do eu, no Heidegger, ele está relacionado à questão ética, à questão da responsabilidade. Está relacionado à questão daquele que responde pelos seus atos. Né? Então, a cada vez. Então, isso quer dizer que eu tenho que, a cada vez, decidir. Isso quer dizer que todo dia que eu venho aqui dar aula, eu tenho que, a cada vez, decidir dar aula. Porque eu sempre posso não vir.
Eu posso não vir. Eu posso vir. Então, quem é esse que pode? É esse eu do eu sou. Né? Então, não, desculpe. Do mesmo modo, o ser aí é também, primariamente, enquanto ser no mundo, meu ser aí. Então, esse eu sou, então esse ser é meu. Né? Ele é sempre, a cada vez, próprio, enquanto próprio, a cada vez. Né? Então, esse meu tem a ver com esse ser próprio, né? Tem essa questão de que sou eu que me aproprio desse ser, né? Então, essa questão do ser próprio ou impróprio tem a ver com esse eu sou, com esse ser meu ou esse ser minha que caracteriza a existência. Se este ente deve ser determinado em seu caráter de ser, então não pode haver abstração do ser a cada vez, enquanto sempre meu. Me res agito. Né? Então eu me ocupo com a minha própria coisalidade. Né? Todos os caracteres fundamentais desse ente, né, devem assim encontrar-se no ser a cada vez, enquanto o que é a cada vez meu. Né? Então ele introduz aí essa questão do ser sempre minha, da existência, do qual ele já tinha falado lá no parágrafo 9, né? No parágrafo 9 de Ser e Tempo, do qual ele já tinha falado, não, do qual ele viria a falar, né? Em Ser e Tempo, né? Lá no parágrafo 9 ele diz que os dois traços fundamentais é a existência e o ser sempre minha da existência, né? A existência, o estar em jogo, né? E o ser meu, o ser sempre minha da existência. Como consequência disso, ele vai dizer, na medida em que o ser aí é um ente que eu sou, e imediatamente é determinado como ser com os outros, geralmente e em média, não sou eu mesmo o meu ser aí, mas sim os outros. Então ele cria aqui um paradoxo, né? E esse ponto que é um ponto interessante. Eu sou, mas eu não sou sozinho, eu sou com os outros. Daí, pelo fato de que sou eu que sou, mas de que sou eu que sou, mas eu sou com os outros, em geral, eu sou o que os outros são. Então, isso gera uma. Né, a mesma coisa que o Lacan vai pensar do mesmo modo, né, a relação entre o sujeito e o outro. Né? Então, o fato de que eu me relaciono com o outro faz com que eu me aproprie do meu próprio ser sempre a partir dessa relação com o outro. Então, por exemplo, eu sou professor. Eu só sou professor porque existem outros professores. Então, eu vejo esse outro, eu vejo que esse outro é professor, e aí eu digo que eu sou professor. Quando eu digo que eu sou professor, eu estou dizendo que eu sou o que o outro é. Né? Então, é por isso que ele vai dizer, na medida em que o realmente que eu sou, e imediatamente é determinado como ser com os outros, geralmente e em média, ou seja, na existência mediana, não sou eu mesmo o meu ser aí, mas sim os outros. Estou com os outros e os outros igualmente com os outros. Não? Isso quer dizer, esse outro com quem eu me relaciono, ele também se apropria da existência dele a partir da relação dele com os outros. Não? Então ele vai dizer: ninguém na cotidianidade é ele mesmo. Essa frase é forte, né? Isso quer dizer, no mundo cotidiano, na vida cotidiana, todo mundo é como todo mundo.
Todo mundo é como os outros são. Então, o modo como eu me aproprio da minha existência, cotidianamente, eu me apropriar da minha existência segundo os modos vigentes, de acordo com o modo como os outros, em geral, são. Tá? Então, o que eu faço com a minha existência? Eu faço o que as pessoas, em geral, fazem. Eu trabalho, eu estudo, eu namoro, eu saio para me divertir, eu faço caminhadas, eu viajo, eu ouço música, eu vejo filmes, eu subo montanhas, tomo banho de rio, vou à praia. O que eu faço com a minha existência? Eu faço o que os outros fazem com a sua existência. Então, existe aqui um processo que Lacan vai chamar de alienação constitutiva do sujeito. Essa alienação é esse fato de que o sujeito sempre se constitui no campo do outro. Né? Lacan diz isso, né? O sujeito se constitui no campo do outro. O Heidegger, como é que o Heidegger disse? Ele diz, o Dasein é um ser no mundo. O que é ser no mundo? É ser no outro. Né? O mundo é esse mundo que todos nós compartilhamos e segundo o qual, a partir do qual nós nos decidimos e nos interpretamos em nossa existência cotidiana. Né? Então, quando ele diz ninguém na cotidianidade é ele mesmo, né? Existe uma alienação. Ou seja, todas as possibilidades que me são dadas pelo mundo são as mesmas possibilidades que são dadas, em tese, pelo menos, né, a todas as outras pessoas. Não? Claro, algumas possibilidades são dadas a um número restrito de pessoas, né? Mas qualquer que seja a possibilidade que eu assuma, essa possibilidade é sempre uma possibilidade que não é uma possibilidade que fui eu que criei. Ela é uma possibilidade que é dada no mundo. O mundo é esse conjunto de possibilidades que nós compartilhamos. Né? Então, você escolheu fazer filosofia, mas várias outras pessoas escolheram fazer filosofia também. Você poderia ter escolhido fazer sociologia, história, física, química, matemática. São possibilidades que estão aqui. Então, você vai sempre se apropriar do seu ser a partir do outro, né? A partir do mundo. Né? Portanto, a partir de algo que não é você mesmo. Não? Então, o que e como ele é, o Dasein, isto não é ninguém. Nenhum e com todos, todos uns com os outros. Né? Então, tem aquilo que caracteriza a medianidade, a cotidianidade, é essa espécie de ninguém. Né? Então, quando diz, keiner, ninguém ist in der Alltäglichkeit er selbst. Né? Ninguém. Então, tanto é que na primeira sessão de Ser e Tempo, o Heidegger vai analisar essa cotidianidade, esse modo como, na cotidianidade, eu sou sempre o outro. Eu sou sempre o que o outro é, o que os outros são. Né? Então, quando ele diz was er ist und wie er ist, né? O que ele é e como ele é, isso é ninguém. É ninguém no sentido de que ele é como qualquer um. Não tem nada que especifique, né, quem ele é ou o modo como ele é. Né? Ou seja, ele sempre vai assumir possibilidades, são possibilidades de qualquer um. Né? Aí ele diz, keiner, ninguém, né, nenhum, und doch, mas, ao mesmo tempo, alle miteinander, todos uns com os outros. Não? Aí ele diz a frase, alle sind nicht sie selbst. Todos não são eles mesmos. Todos os seres falantes não são eles mesmos. Eles são sempre
o que os outros são. Tá? Este ninguém, do qual na cotidianidade todos nós vivemos, é o ser. Ser é o modo como se traduz, né? A Márcia, ela não traduz por ser, né? Ela traduz por o impessoal. Então, em alemão, das Man seria mais ou menos o correspondente como o... Em português a gente fala a gente. A gente faz, a gente... Ah, aqui no Brasil a gente faz assim, ou a gente faz errado. Aqui em casa a gente, né? Ou seja, esse das Man, mas ele, o correspondente... É difícil traduzir isso, né? O Verne traduz como o ser. Então, tá certo, né? Esse diz-se, ouve-se, é-se a favor, né? Então, esse ser fala dessa indeterminação desse sujeito, né? Não é como eu faço ou como alguém faz, é como se faz, né? É como se trabalha, é como se vive, é como se mora. Eu dou aula como se dá aula. Eu fiz uma carreira como se faz a carreira. Eu preparo o feijão como se prepara o feijão. Quer dizer, esse ser, o Hardy vai dizer que esse ser, esse indeterminado, é ele que é o verdadeiro sujeito da cotidianidade, né? Então, quando eu estou fazendo algo, eu estou fazendo como se faz. Eu vou à praia como se vai à praia. Eu saio de férias como se sai de férias, né? Então, ele vai dizer que o verdadeiro sujeito da cotidianidade é esse ser, esse man, né? Então, diz-se, ouve-se, é-se a favor, cuida-se de algo. Na tenacidade do império deste ser, né, das mãos, residem as possibilidades de meu ser aí, né? Então, há um império desse impessoal, né? É assim que a Márcia traduz, das mãos, né? O impessoal, né? Então, a tradução da Márcia é o impessoal, né? O Verne traduziu como o ser, né? O correspondente seria, em francês é le on, porque em francês você diz on dit, on fait, né? Em inglês, eles traduziram das mãos como the, they. They, porque em inglês é they say, they do, né? Então, quando eu quero falar dessa indeterminação, eu uso essa terceira pessoa aqui, né? Então, ele diz, na tenacidade do império deste ser, né, residem as possibilidades do meu ser aí. E, saindo desta nivelação, o eu sou é possível. Um ente que é a possibilidade do eu sou é, enquanto tal, geralmente um que se é. Então, eu sou. Então, em geral, na cotidianidade, eu sou o que se é. Então, o que acontece aqui? Esse eu, ele se transforma num ser. Tá? Então, ele mostra que quem é, na verdade, não sou eu. Quem é esse ser. Concretamente, cotidianamente, o que está sendo é esse ser, não é o eu. Né? 6. O ente assim caracterizado é tal que, em seu ser no mundo cotidiano, e que lhe pertence a cada vez, importa-lhe o seu ser.
Então, mesmo que eu seja o que se é sempre o meu ser, né? Que eu estou me apropriando desse ser para ser como se é, como em geral se é, como em geral as outras pessoas são. Mas só eu que estou me apropriando desse ser desse modo, por um livre ato, né? Entre aspas, né? Então, o ente assim caracterizado é tal que, em seu ser no mundo cotidiano, e que lhe pertence a cada vez, importa-lhe o seu ser. É a mesma coisa dizer, está em jogo o seu ser, né? Esse ser lhe sobrevém, né? Assim como no falar sobre o mundo reside um expressar-se do ser aí sobre si mesmo, então quando eu falo das coisas, eu estou falando sempre de mim também, né? Quando eu falo sobre as coisas, eu sempre também estou falando de mim, de como eu vejo as coisas, portanto, de quem eu sou, né? Então, assim como no falar sobre o mundo reside um expressar-se do ser aí sobre si mesmo, do mesmo modo, todo manusear que cuida de é um cuidar do ser aí. Ou melhor, um cuidar do ser aí. Então, quando eu me ocupo com as coisas, eu estou me ocupando com o meu próprio ser, sempre. Eu estou aqui dando essa aula para vocês. Isso eu estou cuidando dessa aula, eu estou me preocupando com vocês, mas ao fazer isso, eu estou cuidando do meu próprio ser, né? Eu estou lidando com o meu próprio ser. É um modo como eu lido com o meu próprio ser. Ou seja, o que eu vou fazer com o meu ser? Eu vou dar aula, vou ser professor, vou estudar filosofia e vou ensinar isso para os outros, né? Então, ao me ocupar com o que quer que seja, eu estou sempre lidando com o meu próprio ser. Então, naquele esquema lá que eu fiz da Zorga, né? Então, aqui eu tenho o outro, aqui eu tenho o outro, mas aqui na Zorga, né? Aqui eu teria o eu mesmo, ou melhor, Harry vai dizer eu próprio, né? Então é uma relação, então essa ocupação e essa preocupação, ela é um modo como eu resolvo a minha zorga, ou seja, o meu próprio ser, né? Por isso que o Heidegger vai dizer que a essência do Dasein, a essência do próprio Dasein é essa zorga, né? Essa zorga da qual ele tem que cuidar. Ele tem... E como é que ele cuida da zorga dele? Ele cuida se ocupando com as coisas e se preocupando com as pessoas, com os outros, né? Então, esse outro aqui é um outro objeto. E esse outro aqui é um outro Dasein, é um outro sujeito. Então, por isso que ele diz, né, que assim como no falar sobre o mundo reside um expressar-se sobre si mesmo, do mesmo modo, todo manusear que cuida de algo, cuida do ser do Dasein, né? Então, se eu, ao falar sobre as coisas, estou sempre, de algum modo, falando de mim mesmo, ao cuidar das coisas, eu estou sempre, de algum modo, também cuidando de mim mesmo, né? Com o que lido, com o que me ocupo, a que se prende minha profissão, sou, de certo modo, eu mesmo,
Né? Então, aquilo com o que eu lido, aquilo com o que eu me ocupo, aquilo a que se prende minha profissão, sou eu mesmo. Então, no certo sentido, ao escolher uma profissão, ao dar aula, a trabalhar para os outros, eu estou sempre me ocupando e lidando comigo mesmo. E nisso se desenrola o meu ser aí. A preocupação, como ele traduz Zorg, tá vendo? A Márcia vai traduzir como cura. Né? A Zorg, com o ser aí, né? Toda vez já se estabeleceu. Então, a preocupação pelo ser aí, toda vez já estabeleceu uma preocupação pelo ser, tal como isso é conhecido e compreendido na interpretação imperante do ser aí. Né? Então, essa Zorg para com o Dasein, né? essa preocupação, esse cuidado para com o Dasein, já sempre estabeleceu o ser na preocupação, nessa ocupação, né? Então, 7. Na medianidade, né, na cotidianidade, né, do ser aí, então, na medianidade do ser aí cotidiano, não há uma reflexão sobre o eu e sobre o si mesmo. Né? Então, por isso que no Ser e Tempo, primeiro ele vai, na primeira sessão, ele vai descrever a medianidade, a cotidianidade, e na segunda sessão ele vai descrever o ser si mesmo. Olha, aonde é que o ser si mesmo aparece para o Heidegger? Ele aparece, em primeiro lugar, na angústia. Né? Então, por isso, para Heidegger, a gente se ocupar com as coisas e se preocupar com os outros é um modo de fugir da angústia. Por quê? Porque quando eu volto para mim mesmo enquanto, bom, o que é o meu ser fora de todas essas interpretações que me vêm do outro? Não é nada, né? Quando eu me pergunto, o que sou eu mesmo? Fora de tudo isso que eu... Fora de ser professor, fora de ser brasileiro, fora de ser homem, fora de ser de esquerda, fora de ser... fora de tudo isso que diz respeito ao outro, o que sou eu mesmo? Não sou nada. Não sou nada. Eu sou um puro poder ser. E ao me defrontar com esse nada, o que eu sinto? Angústia. Me dar conta de que... Então, o que o Heidegger vai dizer? Se ocupar com as coisas, se preocupar com os outros e se interpretar a partir disso é um modo de fugir da angústia. Né? Então, por isso que a angústia ela vai abrir para a segunda sessão de Ser e Tempo, e aí ele começa a segunda sessão falando do quê? Falando do ser para a morte. Né? Ou seja, então aí esse nada que eu sou, isso torna claro no ser para a morte, na medida em que se mostra que eu sou um ente que caminha em direção à sua própria dissolução, o que prova que eu não sou nada. É aquela coisa do pó ao pó. Né? Do pó eu saí, ao pó eu retornarei. Do nada eu vim, ao nada eu voltarei. Né? É claro que existe aí uma filosofia totalmente da finitude, né? Uma filosofia sem Deus, sem alma, sem sobrevivência, sem nada. Uma filosofia totalmente da finitude. Né? Nós somos seres finitos, passageiros, temporários e daqui a 4 gerações ninguém terá nos conhecido. Portanto, daqui a 4 gerações ninguém terá nenhum tipo de memória pessoal e individual de nós. No máximo, algumas pessoas alcançarão algum tipo de fama, de conhecimento público e serão lembradas por pessoas que não as conheceram, mas que leram seus textos, que viram suas obras ou que ouviram falar
das suas ações, né? Como o próprio Heidegger, né? Então, quando ele diz, na medianidade do ser aí cotidiano, não há uma reflexão sobre o eu e sobre o si mesmo, e mesmo assim o ser aí tem-se a si mesmo. Quer dizer, mesmo que ele não reflita, mesmo que ele fuja permanentemente desse ser si mesmo, que é esse nada que ele é, mesmo que ele se entregue ao mundo, às ocupações do mundo, às preocupações do mundo, mesmo que ele encontre aí algum ser, né? Pai, professor, marido, avô, filho, enfim, né? Mas mesmo que ele fuja disso, ele sempre está numa relação com esse ser si mesmo. A prova cabal é que ele sempre está dando, ele está sempre dando configurações, dando realizações a esse ser si mesmo, né? Ele está sempre buscando ser alguma coisa, né? Então, ele, o Dasein, se encontra sempre junto a si mesmo. Ele se encontra a si mesmo junto com o que ele lida comumente. Então, em toda lida com as outras coisas e com as outras pessoas, eu estou sempre numa lida com esse meu ser mais próprio, que não é nada. Não? 8, e último ponto. O ser aí, enquanto ente, não se deixa comprovar, nem sequer se demonstra. A relação primária com o ser aí não é a contemplação, mas o ser isto, o ser algo. O experimentar-se a si mesmo, tanto quanto o falar sobre si, quanto o falar sobre si mesmo, a autointerpretação, o modo como eu me interpreto, é somente um determinado modo privilegiado no qual o ser aí a cada vez se possui. Em média, a interpretação do ser aí é dominada pela cotidianidade, vem daquilo que se pensa de modo tradicional sobre o ser aí e a vida humana. Vem do impessoal e da tradição. Aí eu escrevi aqui o outro, né? Isso que Lacan chama de o grande outro. Então, isso é muito interessante, quer dizer, isso que o Heidegger vai chamar de tradição, né? Então, você vê que aqui o Verne traduziu man por impessoal, né? Essa tradução é de 97, portanto, a Márcia já tinha publicado a tradução dela, né? Então, ele vai chamar esse ser, aqui ele traduz por impessoal, como sendo a tradição. Então, normalmente, essa interpretação do ser aí, o modo como ele se interpreta, é dominada pela tradição, é dominada pelo impessoal, é dominada pela cotidianidade, é dominada por aquilo que se pensa de modo tradicional sobre o ser aí humano. Então, o que eu faço com a minha vida? Eu faço com a minha vida o que se faz com a vida. Né? Então, várias possibilidades estão dadas aí. Eu escolho a que eu acho mais interessante, mas são sempre possibilidades já previamente dadas. Né? Não tem como. Quer dizer, por exemplo, mesmo que eu seja um artista, eu vou ter espaços ali de criação, mesmo que eu seja um escritor, um poeta, eu vou ter ali espaços de criação, onde eu vou ter a oportunidade de, de produzir algo novo e tal, mas cotidianamente esse artista, esse poeta, esse escritor, ele vai ao banco, ele tem conta, ele tem declaração de imposto de renda, ele paga impostos, ele tem carteira de identidade, CPF, tudo isso. Ou seja, ele está o tempo todo se apropriando do seu próprio ser a partir dessa relação com os outros. Né? Então, isso é ineliminável. Não tem como eliminar isso. A não ser no surto psicótico.
né? Então, por isso que o Lacan vai dizer, né? Quem é o louco? Né? O Lacan diz isso, né? Ele diz, o louco é o homem livre. Né? Isso quer dizer, ele não está amarrado a nenhuma relação com a tradição, com o impessoal, né? Então, ele pode se interpretar de um modo completamente livre, né? Não sei se eu passei muito rápido aí por esses últimos pontos aqui, né? Na segunda parte, mas se vocês quiserem fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. Se também não quiserem, também fiquem à vontade. É uma filosofia que vai ter uma influência muito forte no século XX. É uma filosofia muito influenciada, eu disse isso no início do curso, né? Por esses três autores pós-hegelianos, que são o Marx, o Nietzsche e o Kierkegaard. Né? Eu acho que o Heidegger é muito influenciado por esses três autores. Né? Essa dimensão prática da existência que vem à tona no Marx, mas também essa dimensão existencial que vem à tona no Nietzsche e no Kierkegaard, né? Mas, ao mesmo tempo, ele vai tentar criar uma ontologia a partir... Coisa que esses três autores não fizeram, né? Assim, esses três autores, eles constroem essa, essa leitura, essa interpretação da existência humana, né? Mas o que o Heidegger, o que é engraçado no Heidegger, né, é que ele vai pegar esses autores, mas para fazer uma coisa que esses autores, nenhum deles quis fazer, que é uma ontologia, né? Uma teoria do ser. Né? Assim. E, enfim, então ele vai ficar... Bom, e além disso, ele vai ter uma influência muito grande no pensamento francês da segunda metade do século XX, né? Foucault, Deleuze, Derrida, né? No Lacan, muita, né? Assim, você for lá, vai ler o capítulo. Né, ele vai influenciar muito o Kojève e o Poiré, que, por sua vez, vão influenciar muito esse pensamento francês da segunda metade do século XX. Né? E aí é isso. Ficamos por aqui? Então tá. Então, até a próxima. Ok, professor, obrigado pelo curso.